Olá, investidor! Está começando agora o Vozes do Mercado. Eu sou o Guilherme, repórter da Exame Invest. Estou aqui com um convidado com 3 décadas de mercado, head de renda fixa e multimercados da Asa Investments e gestor do Asa Red, o principal fundo da casa, Márcio Fontes. Prazer, Márcio Fontes. Por favor, Prazer, meu se Guilherme. apresentar, por favor, para a gente aqui. Acho que bastante conhecido no mercado, né? Mas seria que você pudesse contar um pouco do briefing das suas passagens, enfim, até chegar nesse posto de hoje. Legal. Bom, como você já bem introduziu, né, eu tenho aí uma experiência de 30 anos no mercado. Eu comecei em tesouraria, na época, no Banco da Bahia, né? Depois veio a ser chamado de BBM. E segui nessa linha de tesouraria, passando pelo Safra, onde eu estruturei a tesouraria internacional do banco. Depois fui head de renda fixa. Depois fui para o JP Morgan, onde eu fui o head de renda fixa e também tesoureiro e diretor financeiro. Depois passando seguindo aí, né? Acabou a minha fase de banco, e aí, isso já estamos no meio para o final de 2002, eu comecei uma incursão nessa história de montar fundo, multimercado, empresa de asset, de hedge fund brasileira, né? Quando eu montei a Fiducia Asset, né, junto com mais uma turma, eu era o responsável pela área macro, né, e a Fiducia chegou a ser uma das maiores gestoras do Brasil, independentes, né. Depois da Fiducia eu assumi a área de multimercado, depois outras coisas mais, né, praticamente toda a gestão no BNP Paribas, onde a gente chegou a ter o maior volume de gestão de multimercados no Brasil, isso em 2009. Foi de 2005 a 2009, né? 2009 a gente chegou a essa marca bem interessante. Depois, em 2010, eu voltei para a montagem, né? Para a estruturação de asset independente, entrando já num projeto que estava em curso, que era da Mauá, onde eu assumi, eu também fui sócio responsável pela área macro, né? E daí fizemos uma reestruturação, a coisa também andou bem, de modo que a gente chegou também no patrimônio de alguns bilhões. Passado esse tempo de Mauá, isso já em 2014, a gente resolveu estruturar a Itaim Asset. Daí foi uma asset que a proposta à época era a gente fazer uma gestão super puro sangue, né, com o nosso estilo assim, bem, né, de uma maneira bem filtrada. E esse projeto, né, que começou em 2014, ele foi ganhando corpo, de modo que a gente montou, né, o Asa Red, né, que na época se chamava Itaim Red. Chegamos a fazer uma associação com a turma da Condor em 2019. Depois, no final desse ano, o Alberto Safra, né, nos chamou para a gente fazer uma integração, né, com um projeto dele, o ASA, e a gente achou que seria uma boa oportunidade, porque ia nos dar musculatura, né, capacidade de investir, de crescer, etc. E aí, como eu falei, né, veio o Asa Red, e já são aí 9 anos, né, desse fundo, mais de 9 anos desse fundo, com uma performance aí que beira aí os 200 do CDI quase. E é isso. Foi uma longa trajetória e estamos aqui. Sensacional. E Márcio, hoje no Asa Red, vocês investem em quê? Assim, juros, moedas, bolsa eventualmente? Quais são os ativos ali que vocês investem? Olha, Guilherme, assim, a nossa proposta, a nossa proposição de gestão é sempre investir em ativos que reflitam o mundo macro, né? Então, quer dizer, o fundo é um fundo que tem por base fazer investimentos, né, digamos, calcados numa análise macroeconômica, né? Então, de modo geral, qualquer ativo que tenha essa característica, a gente pode atuar, né? Então, é isso que você falou, juros, bolsas no mundo inteiro, juros em vários lugares do mundo, moedas,
ações, né? Às vezes a gente pega um grupo de ações que eventualmente estejam refletindo uma realidade macro. O que a gente não faz muito ou quando faz com risco muito pequenininho, que é assim, apesar de a gente ter vários analistas no time, é pegar uma ação específica e falar assim, não, fazer uma aposta grande nessa ação porque eu gosto do risco microeconômico dela, né? Então, se eu gosto dessa ação, normalmente eu insiro ela dentro de uma aposta maior, que é em um setor, que eu gosto do setor que vai desempenhar bem na economia, ou dentro de uma proposta de investir, por exemplo, num índice, né? E aí eu pego algumas ações daquele índice que eu acho boas, entendeu? Mas então, quer dizer, quando você pensa só numa ação específica, é mais um fundo, né, de bolsa, né? Não é o nosso caso. Legal. É sempre legal trazer esse propósito macroeconômico, né? Uma visão mais ampla da economia. E, Márcio, dado essa expertise que você tem, a sua equipe, como você tem visto hoje esse cenário global, assim, olhando para o mundo, a gente está caminhando para um cenário mais positivo, pensando no lado dos mercados, preços mesmo, ou talvez é um momento de maior cautela? Olha, a gente está passando por uma situação, né, eu acho, na macroeconomia global, em que a gente está conseguindo, né, estabilizar, colocar, né, os índices de preço dos diversos países assim, relevantes do mundo numa trajetória de convergência para a meta, né? E isso deve trazer uma realidade de juros mais baixos no futuro, né? Dentro de um contexto, né, de dinâmica macroeconômica, né, em que você está, de modo geral, assim, vivendo uma situação em que os estímulos fiscais e os seus efeitos corolários decorrentes estão saindo, né, então você está indo para um mundo que está indo para uma realidade de menor crescimento, com menor taxa de juros e com menor inflação, né? Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a gente tem a teoria do 2-2-2, né, que é a gente voltar para o crescimento 2, a inflação de 2 e o juro 2, né? Talvez não esse ano, com certeza acho que nesse ano ainda não, mas a tendência seria essa, né? Legal. E aproveitando esse gancho dos Estados Unidos, saiu o CPI, acho que se não me engano anteontem, veio um pouquinho acima do esperado, né? E ele muda, de certa forma, a perspectiva para o início dos cortes de juros, né? Acho que o mercado começou o ano postando muito em março, aí mudou para maio e logo já mudou para junho, né? Configura alguma coisa, assim? Quando que talvez o Fed possa começar a cortar os juros nos Estados Unidos? Essa é a parte mais difícil da aposta, né? A gente procura até se esquivar disso, quer dizer, às vezes, a nossa visão, às vezes, é assim, poxa, o juro que está na curva lá, que para no 3,5, 4, a gente acha que pode ser muito menos, então, uma aposta boa. Agora, quando começa a cair, se é junho, se é maio, é uma discussão um pouco mais difícil. Assim. O que a gente pode olhar retrospectivamente é o seguinte, quer dizer, por que as pessoas estavam achando que caía logo em março? Porque a gente teve uma série de dados, né, de inflação até o final do ano passado, muito bons, na parte, inclusive, mais nuclear, de serviço, não só de bens, né, que decorrente da normalização das cadeias de produção globais, mas também na parte de serviços. Daí veio a inflação de janeiro, em vários lugares do mundo, e veio muito ruim nessa parte. Então, ficou uma discussão de, poxa, será que o processo parou e tal? Quer dizer, a inflação ela arrumou um patamar mais baixo, mas um patamar mais alto que no passado, o que está acontecendo e tal. A gente prefere acreditar. Então, isso, né, fez tirar março da mesa e foi para maio, junho, né? Depois de janeiro veio esse dado agora recente, fevereiro, que já aponta para uma inflação menor do que a de janeiro, bem menor, na parte mais nuclear, com 3 ou 4 bips para lá e para cá de diferença em relação às estimativas, mas nada que, na nossa visão, atrapalhe, digamos, a percepção que a gente tinha, ou seja, a gente vê essa inflação de janeiro preponderantemente como uma sujeira dentro da história dos números. Tem um problema sério de sazonalização do dado de janeiro. E a gente vê
dessa forma, porque as coisas são desse jeito, às vezes tem sujeira estatística mesmo, tem essa questão que eu coloquei da sazonalização, e porque a gente confia na coisa que vem anterior ao número de inflação, ou seja, a parte mais nuclear dos números de inflação, que é, por exemplo, a dinâmica do mercado de trabalho, os salários, etc. Isso está dentro de uma média móvel de 6 meses, 3 meses e tal, apontando para digamos, um resfriamento, né? Uma acomodação em patamares, né? Alguns números de mercado de trabalho, alguns detalhes do mercado de trabalho já estão compatíveis com pré-pandemia, quando a gente tinha inflação de 2, né? Então, a gente está confiando nisso. Quando que o Fed vai perceber e ficar confortável com isso, é difícil dizer se é maio ou junho. Mas eu acho que o importante é que o processo vai começar por agora, né? Agora no meio do ano, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Legal. E até que ponto talvez o Fed pode cortar juros? Assim, qual que é a perspectiva da ASA para isso? Então, aquela coisa que a gente colocou aqui, quer dizer, quando eu olho para o número por exemplo, olhando para os Estados Unidos, né? Tem o caso da Europa também, que é interessante, mas tem algumas diferenças para os Estados Unidos, mas ambos estão numa direção também de apontar para juros mais baixos e inflação mais baixa ao longo do tempo. Mas, por exemplo, o dado de quits nos Estados Unidos, que é a taxa de pessoas que voluntariamente estão abandonando seus empregos para ir para outro trabalho e tal, dá uma ideia de giro no mercado de trabalho. Quer dizer, tem quits, tem outros dados que medem mais ou menos a mesma coisa, eles já estão em patamares até abaixo do pré-pandemia. Ou seja, por essa métrica, a dinâmica já está mais fraca do que no pré-pandemia, né? Aí você tem alguns institutos que medem job postings, né? Anúncios de novos postos de trabalho nos Estados Unidos. Tem uma empresa chamada Indeed que faz isso no mundo inteiro. A empresa, os job postings da Indeed nos Estados Unidos já estão muito mais fracos do que outras empresas mostram, mas todas estão mostrando uma acomodação nesse volume de anúncios de vagas, né? E a gente vê, até da discussão na época da pandemia, a gente descobriu, né, que a principal coisa do mercado de trabalho, o principal aspecto do mercado de trabalho que governa, né, as perspectivas para a inflação, quer dizer, que tem relação com a inflação, não é o desemprego em si, mas sim o volume de vagas ofertadas dividido pelo o número de pessoas disponíveis no mercado de trabalho para ocupar essas vagas, né? E essa relação chegou a 2, era 1,1 antes da pandemia nos Estados Unidos, né? Ela já está no 1,5 aproximadamente, está caindo, né? E deve cair para baixo de 1. Deve cair nessa direção do 1,1, porque a gente vê, por exemplo... Mais trabalhador que vaga, assim, né? Pode ficar nessa região do 1, não dá para dizer onde vai parar, mas assim, quando a gente olha, por exemplo, esse dado de quits já abaixo do que era pré-pandemia, né? Isso nos dá um sabor de como a coisa pode se comportar no futuro na relação de vagas para o trabalhador e, portanto, na inflação. Uhum. Então, o que a gente tenta lá na nossa gestão é avaliar os aspectos mais estruturais, né, das coisas para conseguir ter vantagem de preço na hora de apostar, né? Então, o mercado de... Por exemplo, estava comentando aqui contigo antes, quer dizer, a curva de juros aí na faixa de 3,70 aqui, 2,5% na Europa, quando antes da pandemia nos Estados Unidos era 1,5, 2, e na Europa era menos meio, ficou mais de 10 anos no menos meio, a gente se pergunta, poxa, quanto isso pode ser acima disso, dado alguns sinais de que a gente está indo para a realidade econômica que vigorava no pré-pandemia, né? E quanto pode ser abaixo disso que está sendo precificado. Quer dizer, basta ser o que era antes, né? Será que o mundo mudou tanto? A gente chegou a especular e discutir muito sobre isso, mas algumas coisas, né, nos surpreenderam no sentido positivo para a inflação. Por exemplo, a gente especulou que poderia ter uma
um importante processo de desglobalização nesse período iniciado no período da pandemia, né? Entretanto, que a gente olha que o fluxo de comércio global está se mantendo estável sobre o PIB global. Na verdade, você pode até especular e pensar que, eventualmente, na questão dos serviços, que talvez tenha uma importância maior ainda para a inflação, você está, ao contrário, tendo uma certa globalização através do Zoom, né? Então, isso é um aspecto que podia ser negativo, acabou que eventualmente está se tornando algo que pode ser positivo, né? Quer dizer, está tendo ganhos de produtividade com inteligência artificial, já está tendo, vai ter mais, isso pode ser positivo, né? Tinha um outro aspecto que também a gente tinha um certo temor, quer dizer, gastos públicos com a questão da energia limpa, etc. Os governos estão com essa agenda ainda, mas estão... houve um consenso que o ajuste, né, para você ter a descarbonização, etc., tem que ser feito num prazo mais estendido do que foi antes pensado, que vai, por conseguinte, fazer com que os gastos com isso não sejam tão fortes. Por fim, o último aspecto que a gente também tinha dúvidas, e a gente especulava que poderia ser negativo para a inflação, naquela época que a gente estava tomado em taxa de juros, era a questão do reshoring, ou seja, o americano que não quer mais que faça a coisa na China e bota para fazer nos Estados Unidos. Porém, quando você traz a produção de esses bens que foram, por exemplo, chips, que foram estimulados a serem produzidos dentro de casa, né, eles vêm junto com isso um subsídio, de modo que o preço não aumenta, né? Então, são diversos aspectos que nos fazem pensar o seguinte: poxa, eu acho que o mundo não mudou tanto, né? E se não mudou tanto, por que não voltar no caso dos Estados Unidos, ao 2,22, né? Quer dizer, ao crescimento 2, juro 2 e inflação de 2. E aqui é interessante a gente pontuar isso, porque as pessoas falam, poxa, mas se não tem recessão, a inflação não volta. O processo do ano passado nos mostrou que um soft landing, de fato, é possível, né? E quando a gente olha para o passado, também quer dizer, vamos dizer assim, a inflação de 2 convivia com o crescimento de 2. Por que não a gente observar esse paro ordenado de novo, né? Legal. E tem uma pergunta sobre o crescimento, queria fazer uma pergunta sobre inflação antes. Márcio, o PCE, né, o índice ali de consumo pessoal, a métrica do Fed, já está em 2,4 e segue numa linha em queda, né? A primeira pergunta é se isso deve continuar caindo, assim, até para baixo de 2 num curto espaço de tempo, talvez até o fim do ano. E a outra pergunta é sobre o CPI, né? Ele veio caindo, mas quando chegou abaixo de 4, agora, se não me engano, está em 3 ponto alguma coisa ali, mas está há muito tempo nessa banda, né? De 3 a 4, assim, deve demorar bastante para cair ali para perto de 2% também? Esses dois índices, eles chegaram até a beirar a meta, né? Quer dizer, o PCI, quando chegou a bater quase 2%, e o CPI um pouquinho, no year over year, né? Um pouquinho... Acho que chegou a bater também 2 e pouquinho por cento, num ponto em que a inflação, né, de bens estava ajudando bastante, né? Talvez até continue ajudando, né? Você vê esses carros aí, falar do anedótico aí, que faz parte do nosso dia a dia, esses carros chineses entrando no mundo inteiro por preços assim, ótimos, né? Então, assim... são carros usados e novos, assim, é um item importante nos índices de inflação no mundo inteiro. Então, mas isso, assim, teve um primeiro choque que ajudou muito, né? Depois veio essa inflação de serviços esquisita em janeiro, o choque também dos bens está aí, mas assim, talvez com um pouquinho menos de intensidade, de modo que subiu um pouquinho acima da meta. Quer dizer, a gente não pode achar que bate a meta e está tudo certo, eu acho que também não é por aí. Assim, resumindo, eu acho que a gente vai ter uma inflação que se aproxima da meta no final do ano, né? E que mais para o ano que vem, assim, até respeitando os lags, né, as diferenças de efeito da política fiscal e monetária para os índices de preço,
Acho que mais para o ano que vem a gente vai ver a inflação chegando na meta e, quiçá, eventualmente voltando ao velho normal, que era a dificuldade de manter a inflação na Sim. meta, né? É muito baixa, né? Normalmente ela ficava para baixo, né? Então eu acho que o cara que está, mais uma vez, investido em juros, aplicado nos juros, ele tem essa opção a favor dele, quer dizer, uma curva que precifica 3,5%, 4%, nos Estados Unidos, na Europa 2 e pouco por cento, podendo ir para o velho, só ir para o velho normal já cai, né? 1,5%, 2%, na Europa era menos meio, até mais que isso. Então, você tem isso a teu favor, quer dizer, uma relação bem assimétrica, né? Só voltar ao normal já ganha bastante, para perder quanto? Na curva, acho pouco. Os modelos de juro neutro, assim, o principal modelo de juro neutro para determinação de juro neutro é usado no mundo, que é o modelo de Laubach-Williams, do governador Williams, do Fed de Nova York, aponta para a Europa tendo agora um juro neutro recorde negativo, de menos 0,7. Quer dizer, será que isso não quer dizer nada? Talvez estejamos indo para um regime, né, do passado, talvez até com algum tempero de ser até algo mais difícil de lidar. Então, assim, é uma oportunidade interessante. Se por acaso a gente tiver um acidente de percurso, ou seja, não dá para descartar ainda esse regime de juro alto no mundo não gerar acidente nenhum, tudo bem, não gerou acidente nenhum, eu entendo, até porque, por uma série de motivos, mas, assim, sobretudo porque a gente estava ainda tendo efeitos positivos no crescimento do estímulo fiscal que houve em 2020 e 2021. Isso indo embora, você só ficando com juro alto, talvez, né, a sua vulnerabilidade aumente e talvez você eventualmente pode ter um evento. O cara que está aplicado ganha dinheiro nesse evento, né? Porque Sim. se vier um evento qualquer, uma quebradeira, alguma coisa assim, o juro cai muito rápido, né? Então, por essas e outras, eu acho a aposta muito boa. Maravilha. Hoje, assim, eu lembro que em 2022 a gente fez uma entrevista, vocês estavam acreditando que o juro ia crescer, ia subir mais do que o mercado precificava, né? E aconteceu isso, vocês ganharam muito dinheiro, e agora vocês estão no ponto contrário, né? Acho que vai cair mais do que o mercado precifica. Exatamente isso. Legal. E Márcio, puxando esse lado do crescimento, né? Até por esses motivos, o juro está muito acima do que seria o juro neutro, né? Qual o efeito que isso pode ter para a economia? A gente teve até a fala ali do presidente do JP Morgan recentemente falando que o risco de recessão nos Estados Unidos não está descartado, né? Eu queria entender, a gente deve crescer menos, o mundo, de modo geral, menos do que cresceu no ano passado, e se é possível mesmo que a gente tenha aí um crescimento negativo nos Estados Unidos nesse ano? Esse ano eu acho muito difícil, né? Esse ano não. O crescimento negativo esse ano eu acho realmente bastante difícil. Ao longo do tempo, a gente pode se deparar com isso. Não é o cenário mais provável, não acho que seja o cenário base, mas também não descartaria, não colocaria como algo próximo de zero, né, em termos de probabilidade. Porque, veja, a gente percebe hoje uma economia muito robusta. Por quê? Então, aquilo que a gente conversou aqui um pouquinho antes, quer dizer, eu acho que as coisas mais legais, as melhores explicações em economia são aquelas muito simples, você conta de uma maneira muito fácil e tal. Quer dizer, qual foi o jogo? Por que a economia não fraquejou tanto quando as pessoas esperavam? Assim, noves fora, vou botar assim, o essencial que aconteceu foi o seguinte, você puxou o juro para cima, né, isso sozinho, tudo mais constante, é fazer a economia, né, dar uma bela desacelerada. Não aconteceu por quê? Porque você teve um belo estímulo fiscal, na época superior a 20% do PIB em 2020 e 2021 nos Estados Unidos, que foi desenhado, né, para a pandemia. A pandemia talvez não tenha durado, sei lá, mas na verdade até durou, né, mas a economia voltou aos eixos. A gente voltou ao normal mais rapidamente do que se esperava. As pessoas ficaram com aquele dinheiro retido sob a forma de poupança, né? Aquele dinheiro acabou sendo desenhado de uma maneira além do que era realmente necessário. E essa poupança, sendo gasta ao longo do tempo, né? Desde depois que passaram os estímulos em si, 2022, 2023, né? Ela tem feito com que a economia conviva bem com esses juros altos, né? E por isso que alguns falam, mas o juro neutro subiu. Subiu de curto prazo.
né? Curtíssimo prazo. Sim. Quando tirarem os efeitos, quando o restante desses efeitos fiscais for embora, e aí, dependendo do país, já foi embora, ou no caso dos Estados Unidos talvez não tenha ido totalmente, você vai ficar só com juros altos, né, eventualmente caindo já um pouco, mas ainda assim acima do neutro, né, fazendo todo o seu efeito na economia. Por isso que a gente, às vezes, os modelinhos, né, econométricos nem sempre funcionam bem. Os modelinhos econômicos falam, pô, mas a economia devia ter afundado antes. Não afundou porque os modelos econômicos não deram o devido peso ao estímulo fiscal que aconteceu. Então, assim, quando a gente estiver só com os juros altos, né, talvez a gente tenha um crescimento bem mais fraco. Assim. Agora, bem mais fraco a ponto de gerar uma recessão, não sei. A produtividade está alta, a gente está num momento também de produtividade alta na economia, né, que tem alguma semelhança com os anos 90. Então, assim, com a produtividade alta, talvez você não chegue a zero, né, mas que deve haver uma queda no crescimento, eu acho que sim. Está tirando basicamente essa variável do estímulo fiscal. Uhum. O mundo deve crescer menos esse ano do que ano passado. Eu acho que a tendência para frente é a crescer menos. Tende a crescer menos. Eu acho que você botou muito estímulo fiscal, ficou segurando. Esse estímulo fiscal vai embora, né? Você também tem, quando a gente olha para o mundo, né? Uma China, né? Por exemplo, que é uma economia super importante, da segunda maior do mundo. Projetando aí, o partido quer um crescimento de 5, mas os riscos, eu acho que são para baixo, né? É uma economia que depende muito de uma dinâmica de investimento e tem pouca atração em termos de consumo, e o consumo, o serviço é a parte mais importante da economia. Então, ela fica muito dependente de você botar o crescimento lá em cima para ficar segurando esse crescimento de 5. Então, assim, é um risco para baixo. Você tem pontos do mundo, por exemplo, pontos importantes da dinâmica de crescimento do mundo, como a produção industrial na Alemanha já em terreno negativo, né? Então, assim, eu acho que o risco caminha para um crescimento menor no mundo, sem dúvida. Uhum. E, Márcio, acho que até voltando um pouco dessa história de juros, né? Esse ano a gente vai ter eleição nos Estados Unidos, a dívida tá um patamar muito alto, né, perto ali da máxima histórica. Essa questão da dívida, a parte fiscal dos Estados Unidos, ela deve mexer com essa questão de até onde os juros nos Estados Unidos pode cair? Essa é uma pergunta. E a outra é se a perspectiva, praticamente foi dada ontem, né, que vai ser Joe Biden e Donald Trump mesmo, os candidatos, a perspectiva de um ajuste fiscal para os próximos anos. Sim. Bom, essa é uma questão importante, quer dizer, eu acho que assim, a dinâmica da dívida nos Estados Unidos, ela é uma dinâmica que suscita assim, uma certa preocupação de médio prazo, né? Entretanto, no curto prazo, né, o que vai determinar até onde a política monetária vai, não é o tamanho da dívida, né? Tipicamente não é isso, né? E, na verdade, por que essa dívida foi feita? Basicamente, você transferiu o dinheiro do governo para as pessoas, né? O governo ficou mais endividado e a posição das pessoas, do balanço das pessoas, está maravilhosa, né? Então, assim, na verdade, o que aconteceu, o governo deu um dinheiro para as pessoas pegam esse dinheiro e financiam o governo. Uhum. Né? Quando você não tem poupança interna para financiar a dívida, fica mais preocupante do que quando você tem. O Japão convive com aquela dívida enorme dele há quanto tempo? Porque se poupa, né, na economia. Então, essa poupança que foi formada nos Estados Unidos em decorrência desse dinheiro que foi dado, ela financia essa dívida, certo? Então, assim, eu gosto de ver assim, dívida numa determinada economia de uma maneira um pouco mais hermética do que as pessoas costumam ver. Assim, eu acho que a gente não tem tanta mobilidade do dinheiro a ponto de não olhar a coisa sob um ponto de vista mais fechado. Eu acho que se o americano tem um dinheiro para financiar a dívida do governo americano, existe um home bias, existe dificuldade de você tirar o dinheiro completamente dos Estados Unidos, até porque o cara vive com dólar, ele não vive com euro, com ien. Então, é uma coisa assim, que tem um certo nível de assim, o negócio é um circuito mais ou menos fechado, né? Posto isso,
Então, assim, primeira resposta eu acho que isso não afeta at all, assim, a dinâmica da política monetária no curto prazo, tá? Médio prazo é uma dívida que cresce muito rápido, com os juros de hoje, que talvez não estejam lá, talvez os juros caiam, talvez a gente volte à situação anterior, né, que era juros muito baixos, o tamanho da dívida não era o problema. Então, vamos deixar rolar um pouquinho as coisas para fazer uma análise um pouco mais precisa disso. Acho que ainda é muito papo de colocar um queijinho aqui com um uísque no botequim, começar a falar sobre isso. Não pega no mercado, assim, acho que de curto prazo isso, tá? Assim, e aí, falando dos candidatos e das políticas que a gente pode ver com esses candidatos, é mais do que a gente já viu, né, em 2016, né? Quando entrou o Trump, as políticas protecionistas, se for ele, no caso, eleito, um aumento do gasto público, porque você está baixando os impostos, mas aí a economia cresce mais, então a dívida PIB também ela não sobe tanto necessariamente, porque tem uma dinâmica mais positiva de liberalização, etc. E eu acho que tem mais risco da gente ter um Congresso mais fechado com o Trump do que um Congresso mais fechado com o Biden, né? Quer dizer, eu acho que pode ser que o Biden reeleito, uma vez reeleito, a gente tem uma grande chance de ter uma parte do Congresso, a Câmara e o Senado, controlado pelos republicanos, então faz com que as políticas, né, do Biden, assim, sociais, não saiam assim tanto do armário quanto ele desejaria. Enquanto que, então, isso fica mais neutro do ponto de vista de preço de mercado. No Trump, se ele conseguir um Congresso mais fechado com os republicanos, eu acho que o risco está mais aí. Aí a gente vai ter um steepening da curva de juros, quer dizer, mais gasto no começo. Acho que a Bolsa vai gostar, como foi em 2016. Houve uma volatilidade, mas no final das contas a gente teve um aumento das taxas de juros com as bolsas subindo. Isso, estamos falando de taxas de juros de médio prazo, né? Aí sim, refletindo o fiscal, né? Porque as taxas de juros de 2, 3 anos, elas vão ficar mais de acordo com a política monetária, ou seja, se a gente descobrir que a inflação está sendo debelada, o juros de curto prazo vai chegar a 1,5, 2 mesmo, né? Entretanto, se o cara for gastar mais dinheiro, o fiscal ficar pior, a curva vai ficar super inclinada, talvez botando juro longo em 3, 3 e pouco. Vai bater no 10 anos ali. Bate no 10 anos, com uma inclinação grande. Mas são assuntos diferentes. A política fiscal ela é bem espelhada, né, digamos, na curva longa. E a política monetária você olha na curva curta. Legal. E, Márcio, provavelmente, possivelmente, né, o Trump ganhe, embora as pesquisas estejam dando ele como favorito, mas tem essa discussão de que ele talvez diminua o financiamento para a Ucrânia, né? Enfim, isso talvez pudesse ser o fim da guerra com a vitória da Rússia, né? Vocês estão monitorando esse tema? Como que vocês estão vendo? E também quais são as possíveis implicações no mercado que a gente pode ter, caso isso se concretize? Isso é uma situação em que a gente acompanha, não tão de perto assim, quer dizer, eu acho que é um evento que a gente vai ter que olhar mais lá na frente, mas, assim, você tem implicações geopolíticas, né? Você tem a questão toda da fronteira da Europa com a Rússia ali, como é que vai ficar essa história, como é que vai ficar a história da imigração, por exemplo, para países como a Alemanha, os países ali da fronteira, como é que vai ficar a questão da segurança nesse país, a confiança da população nesses países. Então, ali tem uma implicação, teria uma implicação razoável para nível de Europa. Mas a Europa é um país, assim, é um país não, quer dizer, é um continente que é tipicamente parceiro, não é a Europa Ocidental, dos Estados Unidos, né? Então, não acredito também que os Estados Unidos vão largar a Europa ao Deus dará, né? Uhum. Tem a questão toda da OTAN e tal, não sou analista geopolítico, tá, gente? Então, mas estou aqui dando meus pitacos, assim, eu acho que a gente não vai também ir para um evento, acho que super extremo, não. Legal. E, Márcio, puxando um pouco para a China, né? A gente tem visto, como a gente tem visto um crescimento talvez mais fraco do que o previsto ali pelo governo, um crescimento de 5%.
Apesar disso, vocês estão comprados, né, em bolsa da China. Explica um pouquinho da tese, caiu muito nos últimos tempos, ficou barato. Como que é o fundamento? Eu acho que a tese ainda é uma posição que a gente não tem tão grande na nossa carteira, mas é uma coisa que a gente está eventualmente analisando para aumentar. A tese surgiu, né, vindo de alguns fatores, né? Quer dizer, primeiro a constatação que a gente acha que a China, assim, a gente pode discutir bastante sobre isso aqui, o quanto a gente, né, achar pertinente ter em pauta, a gente acha que a China não vai para o buraco, né? Enfim, o país não vai para o buraco, e o múltiplo da Bolsa lá está, assim, o menor da história, a história de décadas, assim, tá exatamente no low que teve, não sei, eu acho que, se não me engano, foi nos anos 90, algo assim. Exatamente nesse low ali, que é 7, 8 de PI. Inclusive, uma bolsa que tem, né, na sua composição ações de tecnologia, de empresas que têm alto crescimento. Empresas, por exemplo, sei lá, só para citar um exemplo, a Baba é uma empresa que, a propósito, é uma das grandes investidas do Warren Buffett, né? Ela vem apresentando um crescimento de lucros considerável e em função de aspectos idiosincráticos, proibição de investimento na Bolsa, questões regulatórias que assustaram o mercado, etc. O que acontece é que essa empresa está com o PI caindo, né? Então, a gente acha que está chegando meio que num ponto ali que, né, um PI de 7,5, assim, genericamente na Bolsa, quanto é o earnings yield disso, né, o inverso do PI? 13%, né? Algo assim. Quer dizer, então, assim, 13% para uma economia lá que, né, está com o juro caindo, a inflação caindo, sei lá, 2%, 3%, é muita coisa, né? É muita coisa para o cara ignorar aqui, não investir naquilo, né? Empresas boas, com dinâmica de crescimento. A economia não precisa estar espetacular para você comprar uma bolsa com esse PI, entende? Então, é um pouco por aí, né? Quer dizer, a gente acha que a maneira que o chinês enxerga, né, a economia e tal, é bem diferente da gente aqui no Ocidente, né? Os caras têm um olhar para décadas à frente, né? E eles acham que eles não vão sair do buraco, eu acho que eles têm um pouco de razão nisso, sem investir em tecnologia, né? Eles não vão para frente só botando as pessoas para consumir, né? Eles querem usar o dinheiro para fazer coisas que tornem a economia deles, né, competitivas no longo prazo, né? Então, eles têm uma estrutura hoje para exportação que o México não consegue concorrer. Então, aquela história, vai botar tudo no México, tudo lá em um país eco da Ásia para exportar, não é verdade, não tem condição. Não tem nenhum país do mundo que tenha infraestrutura para exportar essa quantidade de manufatura com a qualidade, com o processo que a China tem hoje. Isso é um produto da visão deles de médio prazo de construir, né, esse diferencial na infraestrutura deles, né? Infraestrutura, você pode expandir esse conceito, não é só infraestrutura física, é infraestrutura de informática, de tecnologia, de um monte de coisa. Os caras estão investindo agora em produção, massivamente em produção de semicondutores e por aí vai, né? Quer dizer, o país que vai ser o país que vai realmente dominar e ser dominante no futuro vai ser o cara que é detentor da tecnologia, né? Do conhecimento tecnológico, não aquele que fica lá botando as pessoas para consumir, e que lá a gente sabe que é um vento, né? Consome, daqui a pouco foi todo mundo endividado, aí faz o ciclo econômico, não vai para frente, né? A gente aqui no Brasil sabe muito bem disso, né? E hoje a única posição que vocês têm é em bolsa, né? Em bolsa é essa da China. Uhum. Tem outras posições, né? Em bolsa é essa da China. A visão é de que, em termos de oportunidade ali, custo-benefício, é a melhor bolsa do mundo. Então. Exato. A gente pode discutir por que a gente não investe em outras, né? Por que não investe na Bolsa do Brasil? Na Bolsa do Brasil, por exemplo. Assim, a Bolsa do Brasil assim, tem algumas maneiras de explicar esse não investimento. Não quer dizer que a gente esteja... A gente também... Bom, é o que eu costumo dizer para a turma, quer dizer, a gente pode fazer um desinvestimento, poderia estar fazendo um desinvestimento, quer dizer, a gente vender as ações do Brasil. Então, a gente não está fazendo isso, então a gente está neutro, né? Então, vou justificar aqui, porque eu acho
que não é uma aposta assim exuberante. A gente gosta de entrar nas apostas que a gente fala assim, poxa, vamos ganhar 5 para perder 1, bota 1 de stop loss e ganhar 5. Não acho que é o caso da Bolsa Brasileira. Por que eu não acho que é o caso da Bolsa Brasileira? Eu acho que a gente tem a primeira discussão que a gente... Eu costumava falar isso para minha mulher, né, que é a Marília, que é super conhecida por aí. Ela falava assim, e ela também usou muito essa expressão, né, que é assim, poxa, o juro é a mãe da Bolsa, né? Quer dizer, a Bolsa nada mais é do que um fluxo de caixa descontado, né, de recebimentos, né, ligados àquelas empresas, né, e o juro é a métrica que diz o valor presente desses fluxos, né? Então, assim, se o juro no Brasil, e aí já entra uma discussão que a gente não teve aqui, mas eu estou trazendo, né, ele não vai cair tanto quanto nos Estados Unidos e na Europa, apesar de a gente estar na frente no processo, né, o Brasil já caiu, eles não caíram, né? No final das contas, eu acho que vai cair menos, né? Temos nominais, né? Nominais, assim, eu acho que o Brasil não vai para o patamar que estava antes da pandemia em termos de juros, né? E acho que a gente comentou antes do programa, não no programa, acho que eu não falei isso aqui no gravado, que é assim, a gente retirou do mercado de trabalho 2 milhões de pessoas com os programas sociais desse governo e do governo anterior, né? Governos que têm aí um aspecto, né, dessa coisa governos estão em 2 extremos assim, de linha de pensamento em termos de costume, mas que se encontram um pouco nessa história de um certo nível de populismo, né? Então, quer dizer, a gente tirou do mercado de trabalho, como em nenhum país do mundo aconteceu isso. As pessoas não estão com Bolsa Família e não querem trabalhar. Então, assim, aumentar a nossa taxa de participação vai ser um dever difícil. E se a taxa de participação não aumenta, vai ter um trabalho difícil de aumentar o desemprego, que torna difícil o desafio de fincar a inflação numa meta que é menor do que estava antes da pandemia. Diferente dos outros países, a gente até baixou a meta. A gente baixou a meta com uma dinâmica de mercado de trabalho bem mais complexa hoje. Aumentamos muito os subsídios para as pessoas, né? Quer dizer, os programas sociais. Então, assim, se o juro não cai tanto, acho que ele cai. Até, isso está sendo precificado no mercado aí, pode ser possível, 9%. Né? 9%, pode ser, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é menos, é mais do que antes. A taxa, e como a nossa dinâmica da dívida também não é extraordinária, a taxa longa também não vai ficar não vai ficar inclinada em relação à curta. Então, vamos estar com taxas longas, né? 10%, um pouco mais, tá? Quer dizer, o juro real chegou a bater 3, né? Até menos. O longo está hoje quase 6, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 5. Não é? Então, assim, a nossa taxa de desconto não vai cair tanto. Certo. A dinâmica de crescimento é uma dinâmica que no Brasil depende muito do setor agro, como foi ano passado, e os spillover disso, né? Quer dizer, o agro em si é pequeno, mas tem muita coisa ligada ao agro que faz na prática com que o agro seja um vetor aí que causa muita diferenciação no crescimento para melhor ou para pior. Então, assim, tirando o agro, o que a gente tem ali que vai fazer? Tem toda aquela discussão, poxa, mas as reformas foram feitas 16, 17, estão batendo até hoje, será? Pode ser. Já que o nosso crescimento realmente, o potencial está aumentando, a produtividade aqui estava negativa durante muitos anos, será que mudou muita coisa isso aí? Eu não sei. Eu gostaria de pagar um pouco para ver, eu não sou tão otimista com o Brasil assim. Então, assim, o crescimento vindo medíocre, o juro mais para cima. E a Bolsa, que estava no percentil, ano passado bateu no percentil 5, 10%, em termos de valuation, mais barato que tinha, então estava extremamente barata. Sim. Quer dizer, Bolsa 105 mil pontos, 100 mil pontos, como bateu ano passado, estava ridículo. Você comprava porque estava ridiculamente barata. Você não precisava de muitos outros argumentos. Agora, com a Bolsa já no percentil 20, 25 em termos de valuation em relação à história, tá barato ainda, tá naquele 1/4 mais barato. Certo. Mas na ausência de uma dinâmica que é de juro caindo, crescimento subindo, esse 1/4 assim não é o ponto que eu gosto, que também me coloca na posição de querer vender bolsa, mas também não fico assim muito estimulado a querer comprar. Não sei se eu consigo te explicar. Falta um gatilho ali. Falta um gatilho, né? Se tivesse no percentil 80, né, quer dizer, super cara já, com essa
nesse contexto, talvez eu estivesse vendendo, eu estivesse desinvestindo na bolsa, né? Quer dizer, ficando short, mas também não é o caso. É o caso, a bolsa está no caso do que para nós é a maioria das coisas. Eu sou um cara assim, pouco interessante quando você pergunta sobre posições nos programas. Eu sou pouquíssimo interessante. Porque é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Eu vou ficar discutindo a maior parte das posições dos ativos, você vai me perguntar, o que você acha desse ativo? Eu vou ser raramente enfático com o ativo, de dizer assim, cara, compre isso aqui, faz isso porque é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque as melhores coisas do mundo, ou seja, fazer uma metáfora, aquela que eu costumo usar com a turma aqui, o par de ases, ele aparece quantas vezes? Poucas vezes. Então, assim, na maior parte das vezes eu vou ficar discutindo aspectos positivos e negativos daquela coisa, sem concluir que eu estou empolgado de fazer. Por quê? Porque eu acho que o jogo do mercado, o jogo da gestão, é você, né, ter muita paciência e para identificar aquilo que lhe parece o par de ases, né, que são poucos por definição, aquela aposta 5, 6, 7 para 1, sabe, que está tudo alinhado, você tem ali um fundamento se desabrochando, uma nova dinâmica macroeconômica desabrochando, um ativo que não está tão precificado assim, o mercado às vezes não está tão cheio, não percebeu tanto aquilo. Você junta aquilo, né, a posição técnica, o fundamento macro, o valor do ativo, às vezes está barato para aquilo, aí vai. Mas quantas vezes acontece isso num ano? 1, 2, 3 vezes? Então, se vai me perguntar sobre 50 ativos, 47, eu vou te falar assim, puxa, cara, isso aqui é bom, porém não tão bom assim, entendeu? Então é um pouco por aí. O tema inteligência artificial foi um par de asas, assim. Olha, a inteligência artificial, para as pessoas que entendem disso, né, para o cara que estava olhando a ação lá, da NVIDIA, né, o analista de NVIDIA que percebeu isso, foi um par de asas para esse cara. Eu não estava capacitado, né, para pegar isso, esse fenômeno microeconômico, né? Não é minha especialidade, mas sem dúvida foi para alguns players, nos players de bolsa nos Estados Unidos, com certeza. Em termos macro, Márcio, por que você não está comprado em S&P, em Nasdaq, em bolsa americana? Então vamos lá. A discussão do S&P é a seguinte, quer dizer, a gente está, diferente da Bovespa, que está no terreno barato, lá a gente está no terreno extremamente caro, né? Então está lá, sei lá, no percentil 80, próximo do 85, ou seja, entre os 15% múltiplos mais altos da história, né? E quando a gente descarta ali a bolha da Nasdaq, né, a gente realmente está no percentil quase 100%, né? Nunca teve uma situação em que os múltiplos estiveram tão altos fora a bolha da Nasdaq. Então, isso só já é um fator assim, para me dizer assim, olha, cara, você tem que entender muito disso para querer entrar long, né? Assim, e as minhas dúvidas com relação à questão da macroeconomia, né? Tudo bem que eu não penso igual ao ano passado, que a gente errou achando que, né, que a bolsa estava cara e ia cair, porque você não tinha como controlar a inflação sem jogar o crescimento para baixo, né? Então, se o crescimento não tinha ido para baixo, aí o juro tinha que ser mais alto, whatever, mas assim, ia ser ruim para a bolsa de qualquer forma. Não, tá bom, tivemos um soft landing que foi surpreendente para a maior parte das pessoas, inclusive para mim. Beleza, assim, desencanei dessa ideia. Mas para entrar no contrário, comprar a bolsa agora tão cara assim, eu não tenho essa convicção, não. Legal. E Márcio, sobre moedas, vocês não investem em criptomoedas, né? Não, criptomoedas não. Mas ali na carta de fevereiro, vocês falam um pouquinho que esse mercado de criptomoedas, enfim, em alta aí, subindo mais patamares recordes, estaria influenciando o preço do dólar, né? Como tem um pouco dessa dinâmica, assim? Não, eu acho assim, isso, meu ex-sócio, enfim, companheiro aí de muitos anos de trabalho, o Felipe, que é o nosso head de renda fixa lá no multimercado, ele está acompanhando de perto e tal, essa dinâmica também.
Mas a tese, né, é até uma tese trazida um pouco por ele na nossa mesa de discussão, é de que, enfim, está tendo muito dinheiro migrando, né, do safe haven dólar para o safe haven, suposto safe haven, uma moeda que não expande, criptomoeda. Tem poucos que expandem pouquinho, né? Então, isso, de certa forma, está prejudicando a performance do dólar contra outras moedas. Então, por exemplo, contra o euro, o dólar, ao invés de se valorizar nessas últimas semanas, ele perdeu valor um pouquinho. Ele tenta explicar um pouquinho isso em função desse frenzy que teve com criptomoedas. Interessante. Na perspectiva de médio prazo, assim, qual que é a sua visão para o dólar no mundo, né? Então, o dólar, né, ele ganhou valor aí ultimamente, assim, por dois aspectos, né? Quer dizer, os Estados Unidos, né, para controlar o processo inflacionário decorrente da expansão, né, como a gente já colocou, sem precedentes fiscal e monetária que houve na pandemia, teve que ficar com, né, um dos juros mais altos do mundo desenvolvido em particular, certo? Então, isso fez o dólar se valorizar bastante, né? E um outro aspecto também decorrente de todo esse processo foi que a economia também superestimulada, ela teve uma dinâmica de crescimento melhor, né? Isso assim, quando a gente olha para alguns anos, não super longo isso que eu estou colocando, mas uma coisa assim de médio prazo, vamos colocar assim. Isso organiza assim as ideias que justificam o dólar ter ido bem nesse período. O que faria, como prever, portanto, então, quer dizer, olhando para isso, a performance do dólar para os próximos também, poucos anos, médio prazo? Eu acho que a gente vai ficar um pouquinho em função desses diferenciais de juros, quer dizer, eu acho que os Estados Unidos talvez não tenham os juros tão baixos quanto na Europa, então possivelmente isso seria um fator de sustentação do dólar contra o euro. Contra o Ien, a situação do Japão também é uma coisa que a gente pode trocar uma ideia, quer dizer, a gente tem até a posição na moeda do Japão, já não tem a mesma certeza, até por isso a nossa aposta ela está em moedas, ela se esquiva do dólar, a gente está brincando com euro e com Ien e menos com dólar, mas falando do dólar eu acho que é isso, é o diferencial de juros entre os países. Em termos de crescimento, os Estados Unidos se beneficia muito com a inteligência artificial, um dos principais países que se beneficiam disso, vai ter produtividade com isso, vai ter ganho de produtividade. Ganho de produtividade tende a sustentar a moeda do país, né? Então isso seria um plus para o dólar. E a dinâmica de crescimento em si, quer dizer, tem a parte da produtividade, tem o resto que tem a ver com estímulos fiscais, dinâmica demográfica, etc. Eu acho que assim, o dólar contra o euro, a tendência é ficar o dólar ganhar, o dólar ficar sustentado. Contra o Ien, que já perdeu muito para todas as moedas, eu não tenho a mesma certeza. E contra aqui o nosso real, que eu acho que também o pessoal deve estar interessado em discutir, eu acho assim... os modelos de médio prazo falam que o real está desvalorizado para o dólar. Mas aí esse negócio de modelo de médio prazo nem sempre é eficaz para olhar para 1, 2 anos. Então, não sei o quanto eu dou de peso para isso, né? A gente tem um carrego? Tem, mas o nosso diferencial de juros também não está dos maiores hoje, né? E o Brasil por definição, um país volátil. A gente está sendo tocado por um governo que tem muitas ideias, né, que eventualmente podem afetar o mercado, gerar um certo mau humor de vez em quando. Então, assim, para só ganhar esse carrego, que não é nem dos maiores da história, ficar investido no real, eu não gosto, mas também eu quero ficar short, aquela resposta chata, né, que eu não dou resposta, né? É assim, eu não estou fazendo nada no real, né? Então, um aspecto positivo, eu acho que esse do valuation... do ponto de vista de balanço de pagamentos, principalmente o saldo em conta corrente a gente tem ido bem, balanço comercial, etc., termos de troca. Por outro lado, o carrego não é tão bom assim, o Brasil é um país instável. Então, assim, eu acho que
A tendência é a moeda ficar por aí mesmo, mas assim, eu não gosto de ficar em carrego. Eu acho que carrego é uma palavra que não me atrai muito em termos de investimento, sabe? Pessoa, aquela coisa que você fica coletando prêmio e um dia dá um sinistro que vai contra você, eu não gosto disso. Eu gosto de comprar prêmio, não vender prêmio. Entende? Maravilha. E Márcio, pegando essa história do Japão, conta um pouquinho dessa tese do Ien, enfim, lendo jornais, revistas, tem essa discussão, né, do fim do juro nominal negativo no Japão, isso é possível mesmo? A gente deve ver ali o Bank of Japan subindo o juro, como que o senhor tem visto isso aí também? Bom, a questão do Japão é uma questão já de décadas, né, que eles vêm num combate à desinflação, né, deflação, desinflação. Então, para eles, assim, em termos econômicos, culturais, etc., o desafio é diferente, né? Poxa, é uma vitória eles colocarem a inflação lá acima de 2% por um tempo maior e tal, enfim. Mas chega um momento que a meta é 2, a inflação começa a cismar em ficar acima de 2, e aí os caras têm que tirar esse juro aí que está levemente negativo há muitos anos também. O Ien se desvalorizou estupidamente porque, veja bem, ele ficou parado com os outros países aumentando o juro, né? Então, o que mandou foi o diferencial de juros. Aí o Ien, assim, por modelagem, ele está fora de preço, né? A modelagem considera outras coisas, evidentemente, além do diferencial de juros, mas está fora de preço. E quando a gente olha, então, em termos de valuation, não é mesmo? Aqueles valuation de médio prazo que o real estava fora de preço, o Ien também está super fora de preço. Agora, e quando a gente olha a dinâmica para frente, o que eu vejo? Eu vejo como a gente conversou aqui, o mundo desenvolvido em geral, a Europa, Estados Unidos, etc., assim, reduzindo taxa de juros, e a discussão no Japão é de aumentar. E assim, é uma discussão tola. Quer dizer, eles vão ficar lá, é bobagem, eles vão ficar no zero mesmo e tal. Mesmo que ficassem, né? O outro está caindo, esse está ficando no zero, pô, alguma hora o Ien deve voltar, né? Mas eu acho que lá, assim, merece uma certa atenção. A gente teve aí o pleito aí da Confederação de Sindicatos aí, que, enfim, saiu na semana passada, né, solicitando maior aumento de salários, aí lembrando que a discussão dos Estados Unidos, né, salário é a coisa mais importante para a inflação de serviço no futuro e tal, que é o super núcleo da inflação, né? Então, o pleito foi o maior aumento de salário desde o início dos anos 90 no Japão. Quer dizer, e aí hoje veio o cara da Toyota e outro cara de outra empresa no Japão dizendo, não, a gente vai atender o pleito. Então, assim, poxa, se os salários começam a crescer na ordem de 5%, a inflação não vai ficar lá 1%, 2%. Pode ser que venha mais, né? E aí, quanto o juro vai subir? Pode ser que suba mais do que esse 0,25% que estão achando que sobe esse ano, etc. Então, assim, eu acho que os riscos estão... você pega a moeda, você não precisa... a gente prefere a moeda do que a taxa de juros, porque a moeda já se super desvalorizou, já está fora do fundamento. Então, assim, quanto mais pode ir isso... E se o juro for para cima para controlar essa inflação, que é a maior... Porque, veja bem, não quero impressionar ninguém, mas só para a gente olhar para as coisas, como é que elas... Só para ter uma ideia do custo-benefício das coisas, da aposta. Quando essa turma pediu aumento de salário, como está pedindo hoje, no início dos anos 90, a gente estava naquele pós-estabilização do Volcker nos Estados Unidos, que contaminou o mundo inteiro. Então, tipo, o Japão estava lá no 8%, 7% de juro. Depois despencou e ficou no zero a vida inteira. Então, assim, poxa, mas se for para 1%, já faz uma mega diferença, entende? Então, assim, se esse troço tiver uma mínima influência, já é algo que muda tudo, porque a moeda está mega desvalorizada, vai para 1%, pô, valoriza quanto? Entendeu? Com os outros caindo o juro. Isso joga contra um pouco a Bolsa do Japão, né, que está em níveis recordes ali. Exatamente. Legal. Márcio, acho que as perguntas que eu tinha eram meio essas mesmo. Para resumir, então, as principais posições ali, talvez na avaliação de vocês, talvez os pares de As ali, seja Bolsa chinesa aplicado em juros, né, apostando que vai cair mais do que o mercado... Europa, Estados Unidos. O mercado aposta, e o Ien, né?
E o ien contra o euro. A Ien gente contra acha o que a euro. Europa já tem, como a gente colocou aqui, alguns pontos, alguns spots da sua economia já em recessão, a dinâmica inflacionária é bem mais tranquila do que o resto do mundo, os juros neutros estimados já em ficarem abaixo do que estavam antes, né, pelo modelo Laubach-Williams. A produção industrial na Alemanha tá em recessão já, quer dizer, o principal país ali, a principal coisa que ele faz Indústria, né? indústria, cara, tá mal. Então, assim, eu acho que é um bom parzinho. Legal. Tem mais alguma grande aposta ali na asa? Não, já tem muitas aí. Maravilha. Mas tem algum ponto que gostaria de acrescentar, comentar na conversa? Não, eu acho que só agradecer a vocês aí pela oportunidade. Não, que agradeço. Um fera aí do mercado é sempre, Pô, sempre obrigado bom e, conversar tipo, contigo. agradecer também aos nossos clientes que estão assistindo, que estão, né, sempre acreditando no nosso trabalho, lembrando, né, não custa nada falar de novo, quer dizer, é um trabalho de médio prazo, nós vamos ter períodos em que os par de ais não aparecem, ou um suposto par de ais apareceu, a gente errou, tudo bem. Tudo bem, não, ninguém fica feliz, mas, enfim, a gente quer acertar mais. Processo. A gente acerta mais do que erra no médio prazo, Isso né? que importa. Esse que é o processo, né? Quer dizer, você erra uma, acerta 4, e 3 ou 5, e aí isso composto no tempo vai gerando os retornos que o produto teve em 9, 10 anos de existência, né? Maravilha. Mas queria agradecer também por ter vindo aqui, né? Ter aceitado o convite de participar aqui. Super obrigado, Guilherme. Maravilha. Então, Voz do Mercado fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até mais.